quando você abre o jornal, ou você vê o jornal na TV, você sempre acha que o mundo está acabando. E parece que notícia ruim é o que vende, assim. Outro dia até me disseram de uma teoria que o seu cérebro, ele fica muito mais atento quando tem algo negativo ou algo que está muito... que destoa muito do normal. E aí ele fica mais atento. E aí você, de alguma forma, presta atenção naquilo. Mas quando eu saio nas ruas, eu vejo que o mundo não está acabando, assim, que as relações afetivas existem e que a vida é muito mais colorida do que quando a gente olha o factual, né? Claro que eu não sou uma lunática, eu vivo numa cidade como o Rio de Janeiro, com os índices de violência que tem, e sei dos dados, e sei o quão difícil é a realidade. Mas, de fato, acho que o mundo é muito mais interessante, muito mais belo do que o que costuma nos ser passado. Acho que existe uma edição aí. E avião que cai é notícia, né? Avião que chega nunca é notícia. Mas quando cai, aí é notícia. Eu me lembro bem de uma história de um amigo meu que trabalhava fazendo jornalismo e a cobertura da linha amarela. E aí, dia que não tinha tiroteio, que nada caía, que não tinha um acidente e tal, ele falou que era um tédio e que o chefe dele ficava: liga lá na central, não aconteceu nada, não teve um tiroteio, nenhum carro bateu, nada explodiu, ninguém foi atropelado, nada, 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 então a gente não vai ter o que dar, sabe? Então, fica vendo se algo aconteceu na linha amarela pra gente poder entrar com a notícia. Também tem alguns dados, eu não sou uma especialista no tema, mas eu assisti uma palestra que mexeu muito comigo, do Peter Diamandis, que fundou a Singularity University nos Estados Unidos. E aí ele traz vários dados históricos mostrando isso, que, por exemplo, a taxa de pessoas que viviam abaixo da linha da pobreza em 1820 beirava 90%. E hoje em dia, entre 10% e 20% da humanidade, depende do critério que você usa. A taxa de mortalidade infantil, o número de pessoas que morriam de acidente de carro. Então, eu não sei se é exatamente por causa da comunicação instantânea, por causa da internet, de todas as conexões, você sabe o que está acontecendo no mundo hoje o dia inteiro e as tragédias são noticiadas, você se conecta de alguma forma com isso tudo, então você talvez ache que as coisas estejam mais caóticas. E até uma coisa, sabe essa conversa da mesa de bar e do almoço com o amigo, do ônibus ou do taxista, que a pessoa fala: pô, você viu? Tantas pessoas morreram hoje ou tal coisa aconteceu. E aí você começa a argumentar contra a corrente, aí você fala: ah, tá bom, mas a taxa... E aí a pessoa... você gera até um desconforto, assim, quando... Então eu comecei a trazer esses dados, assim, um pouco pro meu dia a dia, nunca perdendo a humanização do sofrimento das pessoas que estão vivendo, né? Obviamente, se alguém perdeu um ente querido, ou se eu me solidarizo e fico super... sou uma pessoa super sensível e tenho uma empatia. Aliás, eu adoro a palavra empatia, que é empatos, né? Sofrer junto, sofrer com, que é essa coisa de você viver a dor com o outro, se colocar no lugar do outro, se colocar na situação, e de alguma forma ter essa coisa amorosa, essa compreensão e esse acolhimento. De forma alguma desprezando isso, mas que em linhas gerais tudo está muito melhor, assim, menos gente de fato passa fome, menos gente de fato tem a mortalidade infantil, os índices caíram, então tá tudo melhor, assim. Então eu gosto de pensar nessa linha da abundância. Tem mais alimento sendo produzido, muito mais alimento sendo produzido do que precisaria para ninguém passar fome. A questão é a distribuição, a questão é a gestão dos recursos. Eu acho que é muito mais um problema de governança global e como o poder é distribuído do que propriamente de que a humanidade está acabando, sabe? Já teria água potável para todo mundo, tem energia o suficiente para ninguém sofrer com escassez ou com não acesso à energia. O jeito é mais como os homens tomam as decisões, quais são as prioridades e como que eles gerem os recursos naturais aqui na Terra. Acho que a questão da gente trazer essa abundância para a humanidade, de fato, ela se fazer realidade na vida das pessoas, começa por uma decisão individual, eu acho, uma decisão diária de como você opta pelas decisões na sua própria vida. Então, acho que tem uma ética aí de ser e como você toma as decisões, porque me incomoda muito o fato das pessoas terceirizarem as questões. Então, o Brasil está vivendo todos os problemas que vive e sempre falam: não, o Brasil está em crise, como se o Brasil fosse uma terceira pessoa. E às vezes eu falo: então vamos jantar com o Brasil. E a gente conversa com ele e a gente percebe como o Brasil pode melhorar. E eu acho que há uma miopia em relação às pessoas falarem a humanidade, o mundo,
O mundo é feito por cada um de nós. Eu que estou aqui, você que está aí do outro lado, as pessoas que estão aqui gravando, enfim. O mundo é feito dessas pessoas. E se as coisas estão do jeito que estão, são por opções diárias que todos nós tomamos. Seja num caminho que vai gerar mais abundância, vai gerar uma melhora de qualidade de vida para as pessoas, e o uso sábio dos recursos naturais e as relações afetivas com mais qualidade, cuidando das relações humanas, ou no outro sentido, dependendo da forma como você gere o recurso, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, os recursos naturais e todas as outras coisas vão nos levar para um caminho ou não. Eu acho que a questão também tem muito a ver com como os processos decisórios são tomados pelas grandes instituições, pelos governos que, novamente, são feitos de pessoas. Então, o último filme do Al Gore, a atualização de Uma Verdade Inconveniente, traz vários acordos climáticos, e o Al Gore mostrando nos bastidores que quando ele mostrou para grandes empresários ligados a energia solar e energia renovável, e ele criou jeitos que ninguém saísse perdendo numa lógica de ganha-ganha, ele conseguiu avanços em acordos climáticos só explicando e mediando essa relação entre as partes, entre as pessoas mais poderosas da humanidade, entre ministros, presidentes, que ele criou soluções efetivas que podem, de alguma forma, mudar a história da humanidade. Então, eu acho que desde o nível como o Al Gore, como no dia a dia, todo mundo pode ter opções. E aí, ética, eu falo no sentido de visualizar o bem coletivo e não o bem individual. Ética nessa perspectiva, né? Tem inúmeras definições, mas pensando em que tipo de decisões vão beneficiar um grupo e não olhar apenas para si. E eu não entendo exatamente porque essa lógica do ganha e perde. Eu não entendo porque que para alguém ir bem, outro tem que ir mal. Eu acho que se a gente mudasse a forma, se a gente deseducasse talvez o nosso olhar e reeducasse ele para um olhar dessa perspectiva, dessa lógica do amor, da abundância, de que dá para todo mundo ser mais feliz, para todo mundo melhorar, acho que era uma lógica que seria muito mais benéfica para a humanidade se a gente criasse nossos filhos e se a gente trouxesse essa perspectiva e não do ganha-perde, um pouco da perspectiva do frescobol e não do tênis, talvez, que no frescobol, para você continuar jogando, você precisa de algum jeito que o outro rebata a bola de novo, né? E no tênis e outras perspectivas, não, a bola precisa sair, o outro precisa perder para você ganhar. E não faltam estudos, assim, não só do Greenpeace, do qual eu faço parte, mas de várias organizações super relevantes, de organizações, enfim, internacionais. O que não faltam são estudos para as soluções dos problemas da humanidade em todos os aspectos. De violência, Existem dados pragmáticos mostrando para onde a humanidade poderia caminhar para trazer uma vida mais próspera, só que tem uma questão de processos decisórios que impedem que essas soluções sejam levadas para a escala e que a gente resolva os maiores problemas da humanidade de uma forma eficiente, efetiva e num curto espaço de tempo. É um processo totalmente humano, assim. Processo de decisão, assim. Se as pessoas acordassem e resolvessem... Eu brinco que se a sustentabilidade, a fome fosse o problema dos bancos, a gente teria já resolvido de uma maneira muito simples, sabe?